Fala, dog! Fala, holder de dog! E aí, vamos lá fazer hoje uma análise massa aí sobre dog e as projeções que ela tem ainda aí para fazer. E eu espero que eu consiga trazer um pouquinho mais de lucidez aí para vocês. Se puder aí, clica, compartilha, se inscreve no canal e vamos tocar de ficha e vem de vinheta! Fala galera, beleza? Tranquilo? Hoje nós vamos aí falar sobre Dog Go to the Moon. A Dog Go to the Moon tá um ponto bem complicadinho aqui. Eu já tinha feito essa análise um tempo atrás e no semanal a gente está se encontrando aqui no topo de uma resistência bem forte e importante, né? A gente achou que ia ter um rompimento aqui nesse momento aqui e não aconteceu esse rompimento. E aí no semanal o que aconteceu? Rejeitou essa alta toda aqui, né? E veio desabar para cá. E o que acontece? Eu tinha traçado aqui uma reta suporte aqui, ó. Ela veio, respeitou e agora está querendo fazer o rompimento dela aqui. Então o que acontece, né? Triângulo simétrico a gente tem um rompimento, geralmente uh, ele costuma fazer um rompimento para um lado e depois retornar para o outro lado. Então assim, tipo, se a gente tiver o rompimento aqui para baixo, a gente vai ter o reteste aqui dessas zonas aqui de Fibonacci, que toda essa subida aqui que ele fez, né? Ele não chegou a testar as zonas abaixo ali, só testou o 38 aqui de retração de Fibo. A minha esperança era que ele ficasse trabalhando dentro dessa zona e tivesse rompimento para cima, né? Então, eu acho que isso vai fazer ter uma explosão de alta, caso ele venha testar esses níveis aqui, né? Esses dois níveis abaixo aqui. E a gente, como eu já falei, né? A gente não tem tanto tempo hábil assim até o fim do ciclo, né? Já repeti isso aí várias vezes meus vídeos lá. Se vocês quiserem ver uma análise um pouco mais completa do que eu falei sobre Bitcoin, eu postei um vídeo ontem e eu vou deixar o card aí no finalzinho, tá? Para que vocês vejam com mais detalhes ali. Então, não é um vídeo muito longo, eu falei, fiz análise de XRP1B e também fiz análise do Bitcoin. Dá uma olhada lá para fortalecer o canal aí, se inscreve aí, curte também, compartilha aí com o pessoal que conhece aí, que tá nessa pegada aí de dog e análise de Bitcoin. E vamos lá. O que acontece aqui, cara? No gráfico diário, tá? Perdão, só um minuto. No gráfico semanal, a gente tem que ver o RSI aqui, ó. Ele não chegou, ainda não encostou lá embaixo, né? Na sobrevenda, né? Do RSI. Eu acho que isso não vai acontecer agora tão cedo. Eu acredito que antes do RSI buscar aqui embaixo, ele já vai ter feito alguma alta muito forte para fazer uma correção, de repente aqui, e buscar a parte de baixo desse canal aqui, nessa zona. Aí nós teremos talvez um RSI lá para baixo, mas eu acho que isso não vai acontecer agora. Ainda mais em gráfico semanal, é bem difícil isso aí acontecer. E deixa eu dar uma acertada aqui. Não tá abrindo. Ué, por que que não abre? Ah, abriu. Ah, não temos aqui esse RSI, aqui ele é diferente. Um outro gráfico eu consegui usar uma média móvel dentro do RSI. Mas enfim, se a gente pular aqui para o gráfico, então assim, ó, semanalmente, né, a gente teria que fazer a correção ainda nessa zona aqui, ó, tá? Semanalmente. No gráfico diário, aí a gente já vê outra coisa aqui, ó. Tem essa formação de triângulo simétrico. Aqui nessa corretora aqui, a gente está vendo assim, mas se eu mostrar para vocês em outro local lá, eu pego o gráfico do GMGN, e o gráfico do GMGN já está me apontando aqui, ó, já teve um movimento para baixo, retestando esse fundinho aqui, ó. Então pode ser que volte para dentro do triângulo, trabalhe aqui, rompa esse topo aqui, fazendo um rompimento disso daqui, a gente teria o trabalho que ele pode fazer isso aqui, ó. Talvez assim, ter uma outra dificuldade de romper e depois, pum, embora. Eu não sei em que corretor isso aqui, geralmente o GMGN a gente usa o contrato e cola o contrato aqui e ele vai te dar um gráfico, né? Só que aí é um gráfico totalmente incompleto que a gente tem aqui. E aí acaba que isso dificulta um pouco a leitura, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui depois uns outros indicadores que no TradingView eu não consigo ver. Aqui só dá para botar meia dúzia de coisa. Na verdade, dois indicadores, que é as médias móveis que eu uso, né? As médias móveis exponenciais semanais e um indicador, um oscilador aqui como o RSI. Aí o que acontece aqui, ó?
As médias móveis, né, elas estão aqui apontando em linha reta, mas elas estão começando a curvar para baixo. Isso não é um bom sinal. Então, o que acontece? A média móvel de 21 foi rompida para baixo, retestou de novo, não conseguiu passar para cima e voltou a cair. Se isso aqui for um fundo duplo, ok, talvez a gente vai ter um W aqui, uma formação de W, né, de winner. Eu não sei se isso vai acontecer agora, porque a gente vai ver depois o VPVR ali do, no GMGN lá, e aí a gente vai ter uma relação melhor do que pode acontecer aqui nesses períodos. Mas assim, ó, sem sombra de dúvidas, para mim, na minha visão, vai haver um rompimento desse fundo aqui e ele vai vir buscar alguma coisa aqui nessas zonas aqui. Coração da Fibonacci, tá? Antes de fazer a explosão de alta. Vai ser um bom ponto de compra para quem quiser se posicionar, né? Quem acha que isso aqui ainda está muito caro. E no gráfico diário, a gente tem esse RSI também apontando para baixo, né? Então, provavelmente, né? E a gente vê aqui a topos mais baixos que os topos anteriores no RSI, né? Isso aqui é um pouco preocupante. Enfim, né? Se a gente fizer um reteste aqui embaixo, na zona de 30 ou abaixo de 30, indo buscar talvez esse nível aqui, nos 23, o ideal mesmo é que tivesse uma agulhada para baixo, né? Tivesse uma agulhada que fosse puxando aqui os 15, né? Que aí seria o ponto máximo de compra aqui para quem queria entrar e não conseguiu adentrar pegando um preço bom, né? E aí depois ter uma paulada para cima rompendo isso aqui e indo buscar o RSI nas partes superiores lá no sobrecompra. Sobrecompra não, sobrevenda. Eu sempre confundo, tá? Me desculpem se eu confundi, mas abaixo é sobrevenda e em cima é sobrecompra. Não. É a mesma coisa que direita e esquerda, cara. Eu me atrapalho também. Infelizmente, eu tenho esse probleminha. TDAH, né? Pessoal, outra coisa, no gráfico diário aqui, o que me dá a certeza de vir buscar isso aqui é que lá no outro gráfico que eu mostrei para vocês, ele não sustenta mais isso aqui, né? Ele já teve um rompimento, deixou uma sombra grande ali, veio uma vela abaixo, né? Deixou uma sombra grande e talvez ele volte a trabalhar dentro do triângulo. Rompendo esse triângulo, se a gente usar a extensão de Fibonacci, aí a gente vai ter alvos interessantíssimos lá para cima. Que, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa retração aqui primeiro. Se a gente usar a extensão de Fibo, pegando este fundo, este topo e este fundo aqui, a gente tem alvos lá para, de novo, 1 centavo, né? Na zona aqui de 1 centavo. E depois rompimentos buscando lá o 161 de Fibonacci, talvez em 3 centavos, 18 centavos. O meu alvo para DOG era 30 centavos, tá? Tem o pessoal que acha que é mais otimista, que acha que ela vai chegar na casa aí dos 70 centavos, 1,20, 90 centavos, $1, eu não sei. Eu não acredito que ela vai fazer isso nesse ciclo. Teria que ter uma quantidade absurda de dinheiro para entrar lá. Uma coisa que eu não sei, e de repente o pessoal aí da comunidade pode me informar, é se houve realmente uma queima de tokens, se eu não me engano, de 23 bilhões de tokens que foram perdidos, ou enfim, eles não existem mais, pelo que eu vi na notícia na época, e isso daí reduziria, né, a questão do supply. Então poderia ser que ela chegasse nesses valores aí, nesses patamares mais altos, caso isso aí fosse realmente confirmado, mas eu não tenho essa informação certa, né? Eu cheguei a ver lá em alguma coisa na época que me confirmou isso, mas eu não lembro onde é que foi que eu vi, se foi na BSC Scan lá. Em algum lugar eu vi. E eu vi uma notícia também. Então, né, esperamos que se isso for verdade, a gente vai ter um alcance do market cap muito mais rápido e mais alto e menos gente despejando lá na frente. Até porque, assim, despejo na DOG é bem difícil, né? Porque a comunidade inteira tá com a demanda, né? As corretoras estão se matando para comprar a DOG e poder ganhar lá nas negociações das taxas, né? De venda e compra dentro da corretora. O projeto da DOG é um projeto totalmente orgânico, pelo que eu vejo o pessoal fazendo aí, canal, eu estou falando sobre ela sem ganhar nada com isso. Inclusive, deixo a minha carteira abaixo aí, caso vocês queiram fazer alguma doação aí, ajudar o canal. Eu, no momento, não estou trabalhando, estou só me dedicando aqui a análises e tentando fazer o canal ir pra frente. E se vocês quiserem fazer qualquer doação aí, eu deixo meu endereço ali embaixo, tá? Pode ser em DOG, pode ser em... Eu já falei com o pessoal da comunidade da XRP1B lá, pode ser em XRP1B, pode ser em Bitcoin, então, o que vocês quiserem me ajudar, me ajudem. A rede é da BSC. E deixa eu ver aqui. Gráfico de 4 horas, tá? Gráfico de 4 horas. A gente tem aqui uma confirmação de fundo duplo, né? A gente teria que ter uma explosão de alta agora para voltar aqui, justamente, né? Subir esse topo aqui, fazer um reteste nesse topinho, voltar a subir para cá,
cair mais um pouquinho, subir, testar isso aqui de novo, talvez cair de novo na altura desse nível aqui para depois romper. Né? Isso seria o ideal. Se romper lá para baixo, tinha que ser um flash crash que eles chamam, né? Tinha que ser uma porrada violenta de desistência ali, que eu acho que não vai acontecer por causa desta questão de não ter baleia no projeto, né? Mas enfim, pode ter despejo, pode ter paulada, caso, né, os caras vejam isso como caso eles vejam o rompimento desse triângulo simétrico aí como uma ameaça ao capital deles, né? Então assim, muita gente acaba saindo se tiver o rompimento confirmado disso aqui. E outra, né? O Bitcoin é o que comanda tudo, então não tem muito o que fazer. A gente fica à espera do que o Bitcoin vai fazer para a gente poder tomar as opções corretas aí. É, notem aqui o falso rompimento, né? Faz um falso rompimento, depois plum, volta para baixo, entrega toda a alta que fez aqui. Realização, né? O pessoal tá aqui a realizar, não vai ficar segurando um negócio que, né? E olha aqui as médias móveis, ó. No gráfico de 4 horas dá para ver melhor, ó. Todas elas começando a curvar para baixo e apontar para baixo. Então, isso aí é uma coisa que me deixa preocupado. O RSI aí, ó, já entrou lá em sobrevenda. Então pode ser que daqui a gente faça isso que eu falei, né? De subir aqui e seguir a tendência para buscar lá na sobrecompra. E acho que é isso. No 4 horas é isso. Deixa eu retornar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico do GMGN, que ali eu consigo ver mais indicadores. No GMGN a gente tem essa situação aqui, ó. Como eu mostrei para vocês, né? Já tem um certo rompimento para baixo aqui. Eu teria que descobrir direitinho da onde que é esse gráfico para que eu pudesse saber direitinho quais são as movimentações que ele aguarda aqui para nós. Se a gente olhar aqui os indicadores, temos o MACD fazendo o cruzamento, né, aqui embaixo, e aí o histograma sobe, depois ele recua, justamente ali indicando esse movimento aqui que a gente teve, né, da insuficiência dessa subida aqui. Ele entrega uma rejeição nesse pavio aqui, isso é nítido, né, mas talvez aqui seja um bom e um ótimo ponto de compra, né, por isso que já está tendo uma rejeição da queda. O histograma aqui começa a abrir aqui o primeiro movimento aqui de queda, né? E a gente vê o cruzamento disso daqui. Então, pode ser, não vou dizer o certo, mas pode ser que o MACD venha fazer esse movimento aqui para depois vir para cá e depois seguir fazer algo similar a isso aqui, ó. Entendeu? Para a gente ter o histograma depois estourando com força e subindo forte. Provavelmente a gente vai ter que ver essa outra média móvel fazendo isso daqui e cruzando para cá para depois, né, termos essa subida inteira aí. Mas assim, a tendência é de alta, ao meu ver, né? São correções parciais que a gente tem que ter noção de que vão acontecer e aproveitar os momentos, né? A gente tem que aproveitar esses momentos para poder fazer mais compras, né? Vejo naqueles alvos lá de 30 centavos, hoje eu já não acredito nisso, entendeu? Hoje eu acredito que ela suba, mas não sei se vai alcançar esses patamares aí de 30 centavos, não. Eu acho que, quer dizer, acima de 30 centavos, né? Acho que até 30 centavos ainda pode chegar. Porque pensa, né? A cada um centavo de dog, a partir do momento que ela começa a fazer 1, 2, 3 a cada centavo, são, se eu não me engano, são 100 milhões de dólares, né? Isso. Então, 100 milhões de dólares, 1 centavo. 2 centavos são 200, 300, 400, enfim. Até chegar a, a patamares grandiosos, assim, acho que ainda tem muito chão pela frente, tá? Outra coisa, RSI apontando para baixo também, média móvel apontando para baixo. O indicador provavelmente vem fazer um fundo duplo aqui, ou ele vai rasgar um pouquinho mais abaixo. Eu gostaria que fizesse isso, sabe? Que viesse abaixo aqui dos 30, porque aí a gente volta com mais força depois. O que vai proporcionar isso? A queda do Bitcoin. Quer saber o que aconteceu com o Bitcoin? O que vai acontecer? Assiste o último vídeo que eu lancei ali. Penúltimo vídeo, né? Perdão. Estocástico também, apontando para baixo, né? É que o estocástico eu não gosto de ver em tempo gráfico curto, né? Até no diário ainda passa. Mas se a gente for olhar aqui no semanal, por exemplo... não. O GMGN não mostra o semanal, o máximo é o diário. Tá, enfim. Esse é o jogo, tá? O OBV aqui tá fazendo uma bandeirinha, né? Uma bandeira ou uma cunha? Isso tá parecendo uma cunha descendente.
É cunha descendente de alta ou cunha ascendente de alta? Nunca sei também. Eu sei, eu entendo alguns padrões, algumas coisas, mas eu não foco nos nomes certos, entendeu? Então, assim, me desculpem até pela a minha, a minha falta de didática específica. Mas, enfim, é, tá aparecendo aqui uma bandeirinha, uma cunha, que a gente espera talvez é fazer um movimento aqui embaixo, ou ficar trabalhando aqui nessa zona, talvez aqui fazendo um fundo mais alto que o fundo anterior, para depois romper esse padrão aqui, né? Fazer isso aqui e depois ir embora. Ah, é, temos aí várias dinâmicas. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa. Gráfico diário, gráfico de 4 horas. Gráfico de 4 horas, vamos ver o MACD, ó. Aqui já temos um cruzamento, uma tentativa de cruzamento das médias aqui, ó. Ó, é, aqui outra coisa aqui, ó. Talvez uma divergência, vamos ver aqui. É que divergência em gráfico de 4 horas é complicado, eu não gosto de trabalhar com divergência, eu gosto de pegar divergência no diário. Mas no RSI, por exemplo, não tem divergência, mas aqui no MACD, uma queda mais baixa. Talvez se nós tivermos um histograma menor do que esse daqui, já indica talvez um enfraquecimento da tendência de baixo. E aí um possível cruzamento dessas médias móveis aqui, e depois ligando para cima, né? A gente vai ver um histograma de novo subindo, ou fazendo isso daqui primeiro, né? Depois fazer um topo mais alto. O histórico que acontece no passado pode mais ou menos desenhar o que vai acontecer no futuro, né? Deixa eu ver aqui. RSI também, né? Sobrevivendo aqui. Um gráfico de 4 horas. Assim que houver a descida dele um pouco mais abaixo, a média móvel um pouco mais embaixo, e depois o cruzamento desses dois já reinicia a tendência de alta. Então, assim, tipo, acredito que estamos no fim da queda. Pelo menos no gráfico de 4 horas, né? Mas tem outro detalhe, né? Ele não fez uma simples correção, ele veio com a média móvel para baixo dos 50 aqui também. Isso aqui pode mostrar mais ou menos isso aqui, uma tendência de baixa, né? Uma tendência de baixa. Quando ele vem para cima, a coisa se mantém aqui em cima, aí nós temos uma tendência de alta. É. Outra coisa que eu queria falar, muito importante. VPVR. Se a gente olhar aqui, eu uso ele, o formato delta. Ele fica muito enfraquecido, não sei se vocês estão enxergando direito aí. Mas enfim, aqui é uma zona de negociação muito forte aqui, ó. Teve um histórico grandioso aqui. Às vezes, cara, e é uma coisa que eu não consigo entender ainda, porque é um indicador que eu tenho estudado, visto algumas análises, como é que ele funciona. Ele costuma buscar vácuos, esses buracos aqui, ó. Mas na maioria das vezes ele vem trabalhar onde tem zonas de alta negociação passada, entende? Então, eu acredito que aqui, depois de trabalhar isso daqui, que é onde o Smart Money geralmente faz a tal da coleta de taxas, porque fica muita negociação acontecendo aqui nessas zonas, ele geralmente vem buscar depois a próxima zona de liquidação, que seria talvez isso aqui, ó. É que como esse gráfico aqui, se a gente botar no diário, acho que difere. Deixa eu ver aqui. No gráfico diário dá pra ver isso aqui, ó. Ó, zona forte de negociação. Até tem um vácuo aqui na primeira parte do VPVR. Ó. E se a gente olhar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar esse negócio. Se olharmos aqui, ó, na mesma linha desse fundo aqui, ó, a gente tem um vácuo aqui, ó. Então, se houver uma zona para buscar, vai ser essa daqui a próxima. E vamos fazer o seguinte aqui também. Traçar Fibonacci. Fibonacci. Cara, eu adoro esse negócio de Fibonacci, eu acho muito interessante. Será que dá pra buscar esse fundo aqui? Não, isso aqui é demais. Vamos colocar aqui. Vamos usar o corpo real da vela, tá? Ó, aí a gente tem essa zona aqui que já mais ou menos tocou aqui nos 50 e o 61 aqui. Se a gente colocar para baixo aqui na pontinha da vela, aí a gente tem esse vácuo aqui, ó. E essa outra zona aqui também, que coincide com o que eu acabei de falar. Mas enfim. A próxima zona de liquidação vai ser aqui.
então pode, não dá para saber direito. É que assim, né, não é bola de cristal isso aqui, é uma análise para apontar mais ou menos zonas, né, prováveis zonas onde o preço pode buscar lá, então não dá pra gente cravar com certeza, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não existe isso. O pessoal que não raciocina direito sobre análise técnica peca nisso daí, porque os caras acham que tem como tu acertar, cravar, vai vir aqui. Não tem como saber o que as pessoas estão pensando em fazer, entendeu? A manada se movimenta, o que a gente tenta fazer é basicamente operar a favor da manada, né? Infelizmente, se tu for contra a manada, tu vai ser pisoteado e vai perder capital. Eu perdi capital, muito capital em dog. Eu, em vez de me desfazer quando ela perdeu o último fundo lá, justamente aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Boa parte do meu preço médio em dog. Deixa eu aumentar aqui pro gráfico semanal diário. Boa parte do meu preço médio em dog tá nessa zona aqui, aqui. Talvez aqui, alguma coisa que eu comprei. Alguma coisa aqui também. Aqui eu cheguei a fazer algumas compras também. Então, assim, meu preço médio tá nessa zona aqui. Enquanto eu não sair dessa zona pra cá, acima disso aqui, eu não tô em lucro nenhum. Tô muito próximo do 0 a 0 e com um pouco que eu comprei aqui, que eu era pra ter enfiado as mãos aqui nessa zona aqui, principalmente aqui, eu vi o gráfico caindo e disse, cara, tinha que botar mais grana. Só que eu resolvi diversificar, né? Hoje eu tô lendo um livro muito bom, chamado Os Axiomas de Zurique. Recomendo fortemente a leitura para quem é especulador, porque esse livro mostra muitas coisas interessantes. Vários axiomas de como operar, o que fazer, o que não fazer, diversificação ou não diversificação, né? Se eu tivesse colocado o capital inteiro que eu tinha comprado aqui, eu tinha multiplicado ele em 6, 7 vezes. Se eu tivesse feito o preço médio aqui dentro dessa zona aqui, já teria multiplicado pelo menos aí entre 5. Deixa eu ver aqui. Não foi só isso que a Dog subiu. Tem coisa errada aqui. Último fundo. Teria feito aí pelo menos uma média de 4 vezes. 4 vezes. De 3 a 4 vezes. Já estaria no lucro, né? Enquanto eu não romper essa zona aqui, por exemplo, ó, ele precisa passar dessa zona. Aí o meu lucro eu volto a ter lucro, né? Por enquanto eu tô até negativo na questão da dólar. E outras moedas que eu acabei comprando também, que me deixaram negativo, porque caíram demais. Várias delas aqui, ó. Mostrar pra vocês rapidinho. Lobo também, fiz preço médio aqui nessa zona. Mas a maior parte das minhas compras estão aqui. Isso não é uma dica de investimento. Pra variar, né? Tem que falar, porque senão os caras saem comprando tudo a moda louca, comprando topo. Shiba aqui, ó. Shiba é uma decepção atrás da outra, pelo amor de Deus. Baby Doge, olha só. Lateralidade por 4, 5 anos já. Bom que nem conta, porque é bom que lateralizou também, já faz 2, 3 anos que tá lá. Aqui, ó, mas essa daqui, a Boom, Book of Meme. Nossa, ela caiu aqui, despencou, né? Se olhar aqui tem mais de 90% de queda. Quem comprou aqui nessa zona, por exemplo, ó. Aí, ó, 90% de queda. Quem comprou aqui nesse fundo aqui, fazendo esse ombro, cabeça, ombro aqui, pô, fez a festa, porque tá fazendo preço médio, né? Se a gente olhar daqui até o ponto onde ela se encontra, já tem 100% de alta. Esse último topinho aqui, ó, chegou a bater 257. Fazendo o rompimento disso aqui, o rompimento desse canal aqui, ela já vai buscar lá, ó, 1.200% de alta. Se buscar o topo histórico lá, 3.000% de alta. Se ela romper o topo histórico e buscar outros valores, sei lá, vamos dizer que ela vai buscar 15 centavos, 17 centavos. Aí, ó, vamos botar aí, 15 centavos, arredondar. Olha aí, já dá 16.000% de alta para quem tá comprando para quem comprou lá embaixo, né? Quem compra aqui agora, nesse momento onde o preço se encontra, já vai ter aí seus 8.000% de alta, mas tá ruim, né? Tá ruim. Queria eu botar grana agora. Infelizmente eu não tenho como colocar mais grana nesse negócio. É esperar setembro e outubro ali, realizar o que deu para realizar, o que deu para ganhar e já era. Ó, a Dogs, tá? A moedinha lá do Telegram lá, fazendo bandeira de baixo. Se isso aqui romper para baixo, já esperem buscar isso daqui ou até mais abaixo aqui, ó. Queda feia. Enfim. E no mais é isso aí, pessoal. Se vocês olharem aqui, deixa eu mostrar aqui o Bitcoin. O Bitcoin tá nessa dificuldade aqui de sair dessa zona. Vou botar no gráfico de 4 horas aqui rapidinho. Olha lá, bateu no meio do canal, ó. Falei. Ó, candlezinho fortezinho. Vamos ver se isso aqui vai seguir.
Se romper essa linha aqui, ó, também, aí vai buscar lá embaixo. Aí vem buscar essa média móvel média móvel de 21 semanal. Aí estaria aqui nos preços entre 110 e 111 mil dólares. Vai acontecer? Não faço ideia. Como eu queria saber se isso aí ia acontecer ou não, porque eu ia estar rico. Mas já tem um pavio aqui, ó, de negação de venda. Já começou a força compradora a entrar de novo. Vai ficar trabalhando na zona dos 50 aqui do RSI? Pode ser que faça isso daqui e venha para cá, né? Pode ser que ele não faça no máximo isso daqui, volte a trabalhar aqui nessa zona para vir aqui de novo. Pessoal, estamos aí numa sinuca de bico. Agora, prestem atenção, né? Temos esse prazo aqui para que tudo isso aqui suba e faça o que tem que fazer aqui dentro dessa zona. Se chegasse aqui ia ser maravilhoso, né? Mas, enfim, eu não tenho noção de que vai passar os 200 mil dólares. Se chegar perto de 200 mil dólares. Se a gente tiver aquelas altas parabólicas incríveis que acontecem no FOMO mesmo, naquele desespero, talvez tenha uma alta parabólica aqui. Mas eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Pode ser que aconteça que nem no ciclo passado, que passou ali em novembro, o Bitcoin bateu o topo acho que dia 10 de novembro, se não me engano, 21. Vamos ver aqui, vamos retornar. Aqui. 9 de novembro. Vamos colocar dia 9 ou 10 de novembro. Faz de conta que ele vai chegar nesse patamar passando, né? Outubro. Se ele chegar aqui nesse patamar e chegar próximo aqui, pelo menos da zona dos 250 mil dólares, está ótimo. Eu tenho um outro gráfico aqui também que eu queria mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Não, mas acho que eu vou deixar para fazer essa análise em outro dia. Talvez outro dia, porque não vou gastar bala, munição à toa. Depois eu faço uma análise mais detalhada desse canalzinho aqui de médio e longo prazo, podemos colocar assim, né? Canal de longo prazo é isso aqui inteiro, essa zona toda aqui, ó. Isso aqui sim, a borda aqui do canal. Por isso que eu me baseio nesse valor aqui entre 280 e 300 mil dólares por causa disso, né? Seria o topo do canal. Mas pode não chegar lá, pode chegar só nesse canal aqui. E aí nós teríamos aqui, ó, 190 mil dólares. O máximo desse ciclo, caso chegue aqui no meio, né? Mas a gente ainda tem até 10 de novembro. A gente tem até aqui essa zona, de repente, para fazer o rompimento e vir fazer uma fisgada aqui nos 280. Se eu acertar dessa vez, mano, vai ser muito louco. Depois eu vou passar uma macetezinho ali também para saber quando vai ser o topo. Mas eu não vou explicar isso para vocês porque eu preciso lá na frente ganhar dinheiro com isso. Não estudei à toa só para ficar dando informação de graça, né? Vocês têm que me ajudar também. Mas pessoal, isso aí, fechou? Ótima análise aí. Espero que vocês tenham entendido o básico e que a gente consiga aí fazer uma construção melhor aí do conhecimento. Se vocês puderem aí, compartilha, curte, né? Comenta aí, vê o que vocês acham aí sobre isso daí que eu falei. Se tem algum fundamento, se não tem algum fundamento, mostra aí a tua visão. Se puder lá ajudar na carteira lá, quiser fazer alguma doação também, as portas estão abertas, é só fazer ali o Pix Cripto. E, cara, tenta participar lá da comunidade também, vou deixar aí o link da comunidade do Telegram. Assim que tiver gente lá, vou bater papo, conversa e tal, vou fazer algumas análises, mandar alguns prints lá de alguns ativos ali que eu tô vendo ali, interessantes e tal. Se vocês tiverem também alguma dúvida, faz análise de, sei lá, PEP, faz análise de dogs, de não sei o que, de memecoin isso, ou XRP, Solana, manda aí a tua vontade aí que a gente vai ver se faz um vídeo legal aí na próxima. Falou, tranquilo, até mais, fui!